A Casa da Morte. Em uma pequena cidade do interior do Brasil, havia uma casa que era conhecida por ser assombrada. A casa estava localizada no meio de uma floresta densa e escura, e as pessoas da cidade diziam que era impossível chegar lá sem se perder. A casa havia sido construída por um homem rico e poderoso, que havia feito fortuna com a exploração de madeira na floresta. Ele havia construído a casa para sua família, mas logo após a construção, sua esposa e filhos haviam morrido sob circunstâncias misteriosas. O homem havia ficado louco de dor e havia se isolado na casa onde havia passado o resto de sua vida. As pessoas da cidade diziam que ele havia feito um pacto com o diabo para trazer sua família de volta, mas em troca, ele havia perdido sua alma. Anos se passaram e a casa foi abandonada. As pessoas da cidade diziam que a casa era assombrada pelos espíritos da família do homem e que quem se aproximasse dela seria possuído por eles. Um grupo de amigos decidiu explorar a casa e descobrir se as histórias eram verdadeiras. Eles partiram de madrugada, equipados com lanternas e facões, e seguiram o caminho que levava à casa. Quando chegaram à casa, encontraram que ela estava em ruínas. As janelas estavam quebradas e a porta estava pendurada nas dobradiças. Eles entraram na casa e começaram a explorar, mas logo perceberam que estavam sendo observados. Eles ouviram ruídos estranhos, como se alguém estivesse caminhando pelo andar de cima. Eles subiram as escadas e encontraram um quarto que parecia ter sido ocupado recentemente. Havia uma cama com lençóis sujos e uma mesa com uma lampada queimada. De repente, a lâmpada se acendeu e eles viram uma figura sentada na cama. Era o homem que havia construído a casa, e ele estava olhando para eles com olhos vazios. Os amigos tentaram fugir, mas a porta estava trancada. Eles estavam presos na casa, e o homem começou a se aproximar deles. Eles ouviram um barulho estranho, como se o homem estivesse se transformando em algo. Quando a luz da lâmpada se apagou, os amigos estavam sozinhos na casa. Eles encontraram a porta aberta e fugiram da casa, mas logo perceberam que estavam perdidos na floresta. Eles caminharam por horas, mas não conseguiram encontrar o caminho de volta à cidade. Eles estavam começando a perder a esperança quando ouviram um barulho estranho. Era o som de uma voz, que parecia estar vindo de todos os lados. A voz estava chamando por eles, e eles não sabiam o que fazer. Eles tentaram ignorar a voz, mas ela estava ficando mais forte. De repente, a voz parou, e os amigos estavam sozinhos na floresta. Eles encontraram um caminho e seguiram em frente, mas logo perceberam que estavam de volta à casa. Eles estavam presos em um ciclo e não sabiam como escapar. Eles estavam começando a perder a sanidade quando ouviram um barulho estranho. Era o som de uma porta se abrindo, e os amigos viram a figura do homem que havia construído a casa. Ele estava olhando para eles com olhos vazios, e eles sabiam que estavam condenados. Os amigos tentaram fugir, mas era tarde demais. O homem os agarrou e os levou para dentro da casa. Eles nunca mais foram vistos, e a Casa da Morte continuou a ser assombrada pelos espíritos da família do homem. Anos se passaram e a casa foi esquecida. Mas as pessoas da cidade ainda diziam que a casa era assombrada e que quem se aproximasse dela seria possuído pelos espíritos da família do homem. E assim, a Casa da Morte continuou a ser um lugar de terror, onde as pessoas iam para nunca mais voltar. E o homem que havia construído a casa continuou a ser um mistério. Um homem que havia feito um pacto com o diabo e havia perdido sua alma. Mas a verdadeira história da Casa da Morte nunca foi contada. A verdadeira história foi escondida, e apenas os espíritos da família do homem sabiam o que havia acontecido. E assim, a Casa da Morte continuou a ser um lugar de terror, onde as pessoas iam para nunca mais voltar. E a verdadeira história da Casa da Morte continuou a ser um mistério que nunca seria resolvido. A Árvore Sem Folhas. Era uma noite fria e escura em uma pequena cidade do interior do Brasil. O jovem Pedro havia acabado de sair da igreja, onde havia participado da missa noturna. Ele estava a caminho de casa, mas decidiu tomar um atalho pela floresta para chegar mais rápido. O caminho era sombrio e sinistro,
e Pedro não podia deixar de sentir um arrepio na espinha ao caminhar por ali. A floresta estava silenciosa, exceto pelo barulho dos galhos quebrando sob seus pés. De repente, Pedro notou uma árvore que parecia estar fora de lugar. Era uma árvore alta e magra, com um tronco retorcido e sem folhas. Pedro não podia entender por que a árvore estava sem folhas, pois era primavera e todas as outras árvores estavam cheias de folhas verdes. Pedro sentiu um arrepio na espinha ao se aproximar da árvore. Ele não sabia por quê, mas sentia que a árvore estava observando-o. Ele tentou ignorar a sensação e continuar em frente, mas não conseguiu deixar de olhar para trás. Quando olhou para trás, Pedro viu que a árvore parecia estar mais perto dele do que antes. Ele sentiu um golpe de medo e começou a correr. Mas não importava quão rápido corresse, a árvore parecia estar sempre ao seu lado. Pedro começou a sentir que estava sendo perseguido pela árvore. Ele não sabia o que fazer, pois nunca havia ouvido falar de uma árvore que pudesse se mover. Ele estava começando a perder a sanidade. De repente, Pedro ouviu uma voz sussurrando em seu ouvido. "Você nunca mais vai sair daqui", disse a voz. Pedro não sabia quem estava falando, mas sabia que estava em perigo. Ele tentou correr mais rápido, mas a voz o seguiu. "Você vai ficar aqui para sempre", disse a voz. Pedro estava começando a desesperar. Quando estava prestes a desistir, Pedro viu uma luz à distância. Era a luz da sua casa. Ele correu em direção à luz, esperando encontrar segurança. Mas quando chegou à casa, Pedro descobriu que a porta estava trancada. Ele estava preso do lado de fora. E quando olhou para trás, viu a árvore sem folhas parada na frente da casa, observando-o. Pedro sabia que estava condenado. A árvore sem folhas o havia perseguido até a sua própria casa. Ele não sabia o que fazer, pois estava sozinho e sem ajuda. E então a árvore começou a se aproximar. Pedro sentiu um arrepio na espinha ao ver a árvore se aproximando. Ele sabia que estava prestes a morrer. Mas justo quando a árvore estava prestes a alcançá-lo, Pedro ouviu um barulho. Era o som da porta da casa se abrindo. Pedro entrou correndo na casa e trancou a porta atrás dele. Ele estava seguro. Mas quando olhou para fora da janela, viu a árvore sem folhas parada na frente da casa, observando-o. Pedro sabia que nunca mais poderia sair da casa, pois a árvore sem folhas estava lá, esperando por ele, e assim, Pedro ficou preso na casa, com a árvore sem folhas observando-o. Ele nunca mais saiu da casa, e a árvore sem folhas continuou a estar lá, esperando por ele. A história de Pedro e a árvore sem folhas se tornou uma lenda na cidade. As pessoas diziam que a árvore era uma bruxa que havia se transformado em árvore para perseguir os jovens que passavam pela floresta. E Pedro foi o único que sobreviveu para contar a história. Mas a verdadeira história da árvore sem folhas nunca foi contada. A verdadeira história foi escondida e apenas Pedro sabia o que havia acontecido. E ele nunca mais saiu da casa, pois a árvore sem folhas estava lá, esperando por ele. Os sons do matagal. Eu sempre fui fascinado pelo matagal que ficava atrás da minha casa. Era um lugar sombrio e silencioso, onde as árvores pareciam se esticar em direção ao céu como se estivessem tentando alcançar algo. Eu costumava brincar lá quando era criança, mas à medida que cresci, comecei a evitar o lugar. Não era porque eu tivesse medo, mas sim porque havia algo estranho no matagal. À noite, quando a casa estava quieta e a escuridão parecia se fechar em torno de mim, eu podia ouvir sons estranhos vindo do matagal. Eram sons baixos e guturais, como se alguém estivesse sussurrando em uma língua que eu não podia entender. Às vezes, os sons pareciam se transformar em risadas, mas não eram risadas felizes. Eram risadas sinistras e assustadoras. Eu tentava ignorar os sons, mas era difícil. Eles pareciam se infiltrar em meus sonhos e me acordar no meio da noite. Eu começava a me sentir como se estivesse sendo observado, como se alguém estivesse me espiando do matagal. Certa noite, eu decidi investigar os sons. Eu peguei uma lanterna e fui até o matagal, tentando ser o mais silencioso possível. À medida que eu me aproximava do matagal, os sons pareciam se tornar mais altos e mais claros.
Eu comecei a me sentir como se estivesse sendo puxado para dentro do matagal, como se alguém estivesse me chamando. Eu tentei resistir, mas meus pés pareciam se mover sozinhos. De repente eu me encontrei no meio do matagal, cercado por árvores que pareciam se fechar em torno de mim. Os sons estavam mais altos do que nunca, e eu podia sentir a vibração deles em meus ossos. Eu tentei gritar, mas minha voz foi engolida pelo matagal. Eu estava sozinho e assustado, e não sabia o que fazer. E então, os sons pararam. O matagal ficou silencioso, e eu fiquei parado lá, esperando que algo acontecesse. Mas nada aconteceu. O matagal continuou silencioso, e eu fiquei ali, sozinho e assustado. Eu finalmente consegui sair do matagal e voltar para casa, mas os sons nunca mais pararam. Eles continuaram a me perseguir, mesmo quando eu estava dentro de casa. Eu comecei a me sentir como se estivesse sendo enlouquecido pelos sons, e não sabia o que fazer. Eu estava preso em um pesadelo do qual não podia acordar, e então, um dia, eu decidi que não podia mais aguentar. Eu peguei uma machadinha e fui até o matagal, determinado a descobrir a origem dos sons. Eu comecei a cortar as árvores, uma a uma, tentando encontrar a fonte dos sons. Mas à medida que eu cortava, os sons pareciam se tornar mais altos e mais claros. Eu estava começando a me sentir como se estivesse sendo consumido pelos sons e não sabia o que fazer. Eu estava preso em um ciclo de terror do qual não podia escapar. E então, de repente, os sons pararam. O matagal ficou silencioso e eu fiquei parado lá, esperando que algo acontecesse. Mas nada aconteceu. O matagal continuou silencioso e eu fiquei ali, sozinho e assustado. Eu finalmente consegui sair do matagal e voltar para casa, mas os sons nunca mais pararam. Eles continuaram a me perseguir, mesmo quando eu estava dentro de casa, e eu continuei a me sentir como se estivesse sendo enlouquecido pelos sons, preso em um pesadelo do qual não podia acordar. O Homem da Encruzilhada. No coração do interior de São Paulo, havia uma pequena vila chamada Santa Cruz do Vale, cercada por colinas cobertas de mata densa e cortada por estradas de terra batida. Era um lugar esquecido pelo tempo, onde as noites eram tão escuras que pareciam engolir o mundo, e os moradores viviam à mercê de superstições que passavam de boca em boca, como avisos sussurrados contra o desconhecido. Entre todas as histórias que circulavam na vila, havia uma que ninguém ousava contar em voz alta: a lenda do Homem da Encruzilhada. Diziam que, em noites sem lua, ele aparecia nas bifurcações de estradas, parado no meio do caminho, esperando por quem tivesse o azar de cruzar seu caminho. As descrições variavam. Uns diziam que ele era alto e magro, com um chapéu grande que escondia o rosto. Outros falavam de olhos vermelhos que brilhavam no escuro e de um sorriso largo e frio. Mas havia uma coisa em que todos concordavam: quem o encontrava jamais voltava o mesmo. A história ganhou força depois que o Miguel, um rapaz da vila, desapareceu. Miguel era conhecido por ser um pouco teimoso, do tipo que ria das histórias dos mais velhos e desafiava as tradições. Homem da Encruzilhada? Isso é papo para assustar criança, ele dizia rindo, enquanto bebia sua pinga na venda da vila. Foi numa dessas noites que ele decidiu voltar para casa sozinho, ignorando os avisos para evitar a estrada da encruzilhada. A noite estava pesada, sem estrelas no céu, e o vento soprava forte entre as árvores, fazendo um som que parecia um sussurro. Miguel caminhava devagar, com o som das botas batendo no chão de terra, quando chegou à encruzilhada. Por um momento ele hesitou. Não porque acreditasse nas histórias, mas porque havia algo de estranho no ar. O silêncio era absoluto, como se até os grilos tivessem parado para observar. E foi então que ele o viu. No meio da encruzilhada havia uma figura alta, imóvel, como uma sombra recortada contra a escuridão. O chapéu escondia o rosto, mas Miguel sentiu um calafrio percorrer a espinha quando os olhos da figura se levantaram lentamente para encará-lo. Eles brilhavam num vermelho fraco, como brasas prestes a apagar. "Boa noite, Miguel", disse o Homem da Encruzilhada, com uma voz que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Miguel congelou. Ele não havia contado a ninguém que passaria por ali,
E ainda assim, aquele estranho sabia seu nome. Quem é você? Miguel perguntou, tentando disfarçar o medo na voz. A pergunta não é quem eu sou, mas o que você quer, respondeu a figura, dando um passo à frente. Estou aqui para fazer um trato. Sempre estou. Miguel tentou rir, mas o som saiu engasgado. Trato? Não sou homem de fazer trato com desconhecidos. Todos têm algo que desejam, continuou o homem da encruzilhada, ignorando a tentativa de bravata. Dinheiro, poder, amor ou algo mais profundo, algo que nem você sabe que deseja. Miguel deu um passo atrás, mas parecia que o chão o puxava para onde estava. O ar ao redor ficou mais pesado e ele começou a suar frio, mesmo com o vento gelado que soprava. Eu não quero nada, respondeu Miguel, tentando soar firme. Ah, todos querem algo, disse o homem, inclinando a cabeça. Mas cuidado, Miguel. Recusar também tem seu preço. O que aconteceu depois é um mistério. Miguel desapareceu naquela noite, e tudo o que encontraram foi seu chapéu caído no meio da encruzilhada. Durante dias, os moradores procuraram pelo rapaz, mas ninguém teve coragem de se aproximar muito da bifurcação depois do pôr do sol. Até mesmo os cães, que costumavam acompanhar os homens nas buscas, se recusavam a seguir adiante, ganindo e recuando com o rabo entre as pernas. Uma semana depois, Miguel voltou. Ou melhor, algo que parecia ser Miguel. Ele apareceu na vila de madrugada, andando devagar pela rua principal, com os olhos fixos no chão. Dona Marisa, que morava perto da igreja, foi a primeira a vê-lo e jurou que ele parecia vazio. Era como olhar para um boneco sem alma, contou ela ao padre no dia seguinte. Miguel não falava, não comia, só ficava sentado na varanda da casa dele, olhando para o horizonte como se esperasse algo, ou alguém. E nos dias que se seguiram, coisas estranhas começaram a acontecer. Os animais da vila começaram a desaparecer, e os poucos que eram encontrados estavam mortos, com marcas de mordidas nos pescoços. As crianças começaram a ter pesadelos, acordando no meio da noite, gritando que tinham visto um homem de chapéu parado perto de suas janelas. Os moradores começaram a evitar Miguel, cruzando a rua para não passar perto da casa dele. Até mesmo a família dele começou a temê-lo. Ele não é mais o mesmo, dizia Dona Rosa, a mãe do rapaz com lágrimas nos olhos. Meu filho morreu naquela noite. O que voltou não é ele. Na noite de lua nova, Miguel desapareceu novamente. Mas, dessa vez, ninguém foi atrás. Naquela mesma noite, os uivos começaram. Não eram uivos de lobo ou cachorro, mas algo gutural, que parecia vir de uma garganta humana. Eles ecoaram pela vila, fazendo com que todos trancassem portas e janelas, rezando para que o som passasse. Desde então, as pessoas de Santa Cruz do Vale evitam a encruzilhada a todo custo. Dizem que o homem da encruzilhada ainda está lá, esperando por quem for tolo o suficiente para cruzar seu caminho. E de vez em quando, em noites sem lua, alguém jura ter visto uma figura alta, de chapéu, parada no meio do caminho. Se você estiver dirigindo pelo interior de São Paulo numa noite escura e passar por uma encruzilhada, não pare, não olhe e, principalmente, não fale, porque ele pode estar lá, esperando. E uma vez que você o veja, não há como voltar atrás. A casa do fim da estrada. No interior de São Paulo, havia uma estrada de terra que atravessava uma vasta plantação de cana-de-açúcar, conectando a vila de São Benedito à cidade vizinha. Cercada por colinas e árvores retorcidas, a estrada era evitada pelos moradores depois do anoitecer. Não apenas porque era deserta e perigosa, mas por causa de uma casa que ficava no fim da estrada, perto da divisa com a mata fechada. A casa do fim da estrada, como era chamada, era uma construção antiga, com madeiras apodrecendo e janelas que pareciam sempre estar observando quem passasse. Ninguém sabia ao certo quem havia morado lá, mas todos conheciam a história. Quem entrava naquela casa nunca mais era visto. As histórias sobre a casa eram muitas. Uns diziam que ela pertencia a um velho fazendeiro,
conhecido por ser cruel e ganancioso, que desapareceu misteriosamente há mais de 50 anos. Outros afirmavam que era um lugar amaldiçoado, onde rituais antigos e proibidos haviam sido realizados. Mas havia algo em que todos concordavam. A casa era um lugar ruim, um lugar onde o mal parecia respirar. Foi num dia de chuva fina que o caseiro Paulo, um jovem que trabalhava na fazenda vizinha, decidiu que ia desafiar o medo que rondava a casa do fim da estrada. Ele era descrente das histórias, como muitos jovens são. "É só uma casa velha", dizia ele. "O povo gosta de inventar coisa para se distrair." Paulo era corajoso, ou talvez tolo, e no fundo queria provar para os amigos que não havia nada de errado ali. Naquela tarde, depois do trabalho, ele pegou sua lanterna e seguiu pela estrada enlameada. A chuva tornava o caminho escorregadio, e o som das gotas batendo nas folhas das árvores era a única coisa que quebrava o silêncio pesado ao redor. Quando Paulo finalmente chegou, a casa parecia ainda mais sinistra do que ele imaginava. O telhado estava parcialmente desabado. As paredes de madeira estavam cobertas de musgo e as janelas quebradas davam a impressão de olhos vazios, observando cada movimento. Paulo respirou fundo e empurrou o portão enferrujado que rangeu alto, ecoando pela plantação ao redor. Ele riu nervosamente, tentando afastar a sensação de que estava sendo observado. "Só uma casa velha, nada mais", repetiu para si mesmo enquanto subia os degraus da varanda. A porta estava entreaberta, como se o convidasse a entrar. Dentro, o cheiro de madeira podre e umidade era quase insuportável. O chão rangia sob seus pés e a luz da lanterna dançava nas paredes, revelando manchas escuras que pareciam antigas marcas de queimadura. Havia móveis abandonados, cobertos de poeira e teias de aranha, e o ar era tão pesado que parecia difícil respirar. Paulo caminhou pelos cômodos, tentando disfarçar o arrepio que subia pela espinha. Ele encontrou uma sala de estar com uma lareira antiga, uma cozinha com panelas enferrujadas ainda penduradas e um corredor que levava a quartos vazios. Tudo parecia normal, ou pelo menos tão normal quanto uma casa abandonada pode parecer. Mas quando ele chegou ao último quarto, algo mudou. A porta estava fechada, diferente das outras, que estavam escancaradas. Paulo girou a maçaneta e a porta se abriu lentamente, revelando um quarto vazio, exceto por uma cadeira de balanço no centro. A cadeira se movia levemente, como se alguém tivesse acabado de se levantar dela. O vento não chegava ali, e Paulo sentiu o coração acelerar. Ele tentou rir. "Deve ser o chão. Tá torto", murmurou. Mas sua voz soou fraca, até para ele. Foi então que ele notou algo no chão. Pegadas. Pegadas de lama que levavam até a cadeira, mas não vinham de lugar nenhum. Era como se alguém tivesse surgido ali, do nada. Ele engoliu em seco e a lanterna começou a piscar. "Droga! Pilha ruim!", reclamou, dando leves batidas no aparelho. Mas no breve instante em que a luz piscou, ele viu algo no canto do quarto. Algo que não estava ali antes. Era uma figura escura, agachada, com braços desproporcionalmente longos e uma cabeça inclinada de forma antinatural. Não havia rosto, apenas uma sombra densa, que parecia pulsar, como se estivesse viva. Paulo ficou paralisado. O ar parecia ter sido sugado do quarto, e o som da chuva lá fora desapareceu completamente. Tudo o que ele podia ouvir era o som de sua própria respiração acelerada. A luz da lanterna apagou de vez, mergulhando tudo na escuridão. Paulo tentou correr, mas sentiu algo agarrar seu tornozelo. Uma força fria e pesada o puxou para o chão, e ele gritou, mas o som parecia não sair da garganta. Ele chutou, lutou, mas o puxão foi mais forte, arrastando-o para o centro do quarto, onde a cadeira de balanço agora estava imóvel. Na vila deram por falta de Paulo na manhã seguinte. Quando os amigos decidiram procurá-lo, encontraram suas pegadas na estrada de terra, levando até a casa do fim da estrada. Mas ao chegar lá, não encontraram sinal dele. A casa estava como sempre esteve, velha, vazia e silenciosa. No entanto, algo chamou a atenção de um dos homens.
No último quarto, no chão empoeirado, havia marcas de arranhões profundas, como se alguém tivesse sido arrastado contra a própria vontade. Paulo nunca foi encontrado. A única coisa que sobrou dele foi sua lanterna, deixada na varanda da casa, com as pilhas ainda carregadas. Desde então, ninguém mais ousou se aproximar da casa do fim da estrada. E dizem que em noites de chuva, se você passar por ali, pode ouvir o som de algo arranhando o chão, vindo do último quarto. Alguns juram ouvir também um leve ranger de uma cadeira de balanço, indo e vindo como se alguém ou algo ainda estivesse lá, esperando. Se você tiver coragem, vá até lá. Mas lembre-se, quem entra pode nunca mais sair, jamais. A Ponte dos Afogados. Nas divisas entre São Paulo e Minas Gerais, há uma estrada sinuosa que segue cortando o verde das montanhas e as plantações de café, conectando pequenas vilas esquecidas pelo tempo. É um lugar bonito durante o dia, mas à noite a escuridão toma conta, e a única luz vem das estrelas e da lua, quando ela resolve aparecer. Ali, entre as fronteiras dos dois estados, existe uma ponte antiga, de madeira desgastada e pedras cobertas de musgo, que cruza um rio de águas profundas e escuras. Os moradores a chamam de Ponte dos Afogados. Há muitos anos, antes da ponte ser construída, o rio já era conhecido por ser traiçoeiro. Suas águas eram calmas na superfície, mas tinham redemoinhos escondidos que puxavam pessoas e animais para o fundo. Muitos morreram tentando atravessá-lo, e as histórias de desaparecimentos não demoraram a virar lenda. Quando a ponte foi erguida, o povo achou que os perigos tinham acabado, mas ao contrário, parecia que algo havia despertado. O caos que eu vou te contar aconteceu não faz muito tempo, e quem vive nas redondezas ainda fala disso com um misto de medo e respeito. Foi numa noite fria de agosto, quando um caminhoneiro chamado Antônio, conhecido como Tonhão, estava voltando de uma entrega em Minas Gerais. Ele era um homem experiente, acostumado a dirigir por aquelas estradas cheias de curvas, e nunca deu ouvidos às histórias que o povo contava. Essa coisa de assombração é para quem tem a cabeça fraca, dizia ele, rindo enquanto acendia um cigarro. A viagem estava tranquila, e Tonhão seguia sozinho pela estrada deserta, ouvindo o rádio baixinho para espantar o silêncio. Quando chegou perto do rio, a neblina começou a se formar. Era comum naquela região, ainda mais à noite, então ele não deu muita atenção. Mas, conforme se aproximava da ponte, algo começou a incomodá-lo. O rádio começou a chiar, perdendo o sinal, e o motor do caminhão deu uma leve engasgada, como se algo o estivesse segurando. Quando Tonhão finalmente viu a ponte, ele sentiu um arrepio estranho, mas sacudiu a cabeça e continuou. Besteira, murmurou. A ponte parecia ainda mais velha do que ele se lembrava, com as madeiras rangendo sob o peso do caminhão. No meio da travessia, o motor morreu de vez. O caminhão parou com um solavanco, deixando Tonhão no meio da ponte, cercado por neblina e silêncio. Ele xingou alto, tentando dar partida novamente, mas o motor não respondia. Pegou a lanterna que tinha no painel e desceu do caminhão para verificar o problema. O som das botas no chão de madeira ecoava enquanto ele abria o capô. Tudo parecia normal, mas o motor simplesmente não ligava. Foi então que ele ouviu. No começo, parecia o barulho da água corrente do rio. Mas, quando ele prestou mais atenção, percebeu que vinha debaixo da ponte. Era um som baixo, como sussurros, palavras que ele não conseguia entender, mas que estavam lá, sibilando, subindo com o vento. Tonhão olhou para o rio tentando enxergar algo através da neblina, mas tudo que viu foi a água escura correndo lentamente. Ele tentou ignorar o desconforto e voltou para a cabine, decidido a esperar até o motor pegar de novo. Mal tinha fechado a porta do caminhão quando ouviu um som diferente. Passos. Passos leves, como se alguém estivesse caminhando pela ponte atrás dele. O sangue gelou. Ele olhou pelos espelhos, mas não viu nada. Saiu novamente, com a lanterna em punho, e iluminou a estrada. Ninguém. Apenas a névoa espessa e o som do rio lá embaixo. "Tem alguém aí?" gritou, tentando soar firme. O eco de sua voz foi a única resposta. Mas então ele viu.
No meio da neblina, perto de onde ele havia parado, surgiu uma figura. Era uma mulher, com roupas molhadas que grudavam no corpo magro. O cabelo escuro caía sobre o rosto, escondendo seus olhos, mas Tonhão sentiu como se ela estivesse olhando direto para ele. Ela não disse nada, apenas ficou ali, parada, enquanto a água pingava de suas roupas e formava pequenas poças na madeira da ponte. "Você tá bem, moça?" ele perguntou, a voz vacilando. Ela não respondeu, apenas deu um passo à frente e então outro, aproximando-se devagar. Tonhão recuou, o coração disparado. Algo estava errado, muito errado. "Fica aí, não chega mais perto." Ele gritou, mas a mulher continuava vindo. Foi então que, pela luz da lanterna, ele viu melhor o rosto dela, ou o que deveria ser um rosto. A pele estava pálida, quase translúcida, e os olhos eram buracos vazios, negros como o fundo do rio. A boca dela se abriu, mas não saiu nenhum som. Em vez disso, ele sentiu algo no ar, como um peso que o puxava para baixo, sugando sua força. Tonhão largou a lanterna e correu para dentro do caminhão, trancando as portas e rezando como nunca tinha rezado na vida. Ele fechou os olhos, tentando ignorar os sons lá fora. Agora não eram apenas passos, mas um som de algo arranhando a madeira e de vozes, muitas vozes, sussurrando em uníssono. Quando abriu os olhos, ela estava ali, do lado de fora da janela, o rosto colado no vidro. Ele gritou, mas o som foi engolido pela escuridão. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu depois. Na manhã seguinte, o caminhão foi encontrado na beira da estrada, do outro lado da ponte. As portas estavam trancadas e Tonhão estava dentro, encolhido no banco do motorista, com os olhos arregalados e a boca aberta, como se tivesse morrido de medo. Não havia sinais de violência, mas suas roupas estavam encharcadas, como se ele tivesse sido puxado para dentro do rio e depois devolvido. Desde então, os moradores evitam a Ponte dos Afogados, especialmente à noite. Dizem que as almas daqueles que morreram no rio ainda vagam por ali, presas, esperando por alguém para levar com elas. E se você ouvir sussurros estranhos ou ouvir uma mulher de roupas molhadas na estrada, é melhor não parar. Porque uma vez que você a veja, ela nunca mais vai te deixar ir. O Bar dos Esquecidos. Na antiga estrada que liga São Paulo a Minas Gerais, havia um trecho conhecido por sua solidão. Era uma estrada de mão única, cercada por morros cobertos de mata fechada, onde o sinal de celular não alcançava e os postes de luz eram raros. Os caminhoneiros, que eram os principais frequentadores da via, contavam histórias sobre o local. Diziam que naquele caminho havia um bar que aparecia apenas para aqueles que estavam perdidos ou à beira do esgotamento. Um bar que ninguém sabia exatamente onde ficava e que, uma vez que você entrasse, dificilmente sairia o mesmo. O nome do lugar não era conhecido, mas os poucos que diziam ter visto o bar o descreviam com detalhes inquietantes. Uma construção simples, com paredes de madeira desgastadas pelo tempo, uma placa enferrujada pendurada acima da porta, onde mal se podia ler o que um dia fora o nome do estabelecimento. As luzes piscavam, como se a energia estivesse sempre prestes a acabar, e a música que tocava vinha de um velho rádio chiado, uma melodia triste e hipnotizante. Foi numa noite fria de junho que o caminhoneiro Geraldo, conhecido como Geraldão, encontrou o tal bar. Ele estava voltando de uma entrega em Minas Gerais, carregando uma carga pesada de sacas de café. A viagem tinha sido longa e o cansaço começava a pesar. Geraldo não era homem de acreditar em histórias de assombração, mas naquela noite sentia algo estranho no ar. A estrada parecia mais escura do que o normal, e o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo ronco do motor do caminhão. Depois de horas dirigindo, Geraldo percebeu que estava perdido. Ele tinha certeza de que havia pego a estrada certa, mas os marcos que conhecia pareciam ter desaparecido. Nenhuma placa indicava a direção, e a estrada parecia se estender infinitamente à frente. Foi então que ele viu as luzes, fracas, piscando ao longe, como um convite irresistível na escuridão. Enquanto se aproximava, percebeu que era um bar. Que sorte, pensou, aliviado. Estacionou o caminhão no acostamento
pegou a carteira e entrou. O sino acima da porta tilintou quando ele cruzou o limiar, e o cheiro de madeira antiga e álcool tomou conta de seus sentidos. O lugar era pequeno, com algumas mesas e cadeiras espalhadas de forma desordenada. No balcão, um homem de aparência cansada limpava um copo, enquanto um rádio velho tocava uma música melancólica. Havia outros clientes, mas Geraldo sentiu um arrepio ao olhar para eles. Não sabia explicar, mas havia algo de errado. Eles estavam imóveis, com os olhos fixos em suas bebidas, como se estivessem presos em seus próprios pensamentos. Nenhum deles sequer olhou para ele. "Boa noite", disse Geraldo, tentando soar amigável. O homem atrás do balcão levantou os olhos lentamente e sorriu, mas era um sorriso vazio, sem vida. "Boa noite. O que vai querer?" "Uma cerveja, por favor", respondeu Geraldo sentando-se no balcão. Enquanto o homem pegava a garrafa, Geraldo olhou ao redor. O bar parecia maior por dentro do que parecia por fora, e havia um estranho calor no ar, apesar da noite fria lá fora. As luzes piscavam de forma irregular, lançando sombras que dançavam nas paredes. Quando a bebida chegou, Geraldo tomou um longo gole, sentindo o líquido gelado descer pela garganta. Mas, enquanto bebia, algo chamou sua atenção. No fundo do bar, havia uma porta entreaberta, da qual saía uma luz fraca e alaranjada. Ele não sabia por quê, mas aquela porta o incomodava. Parecia errada, como se algo o estivesse chamando para olhar, mas ao mesmo tempo implorando para que ele ficasse longe. "Ei, amigo", disse ele ao barman, tentando ignorar a sensação. "Que bar é esse? Nunca vi por aqui." O homem parou de limpar o copo e olhou para Geraldo com os olhos semicerrados. "É o Bar dos Esquecidos", respondeu com uma voz baixa. "Aparece só para quem precisa." "Esquecidos?", perguntou Geraldo, franzindo a testa. "O que isso quer dizer?" O barman apenas sorriu de novo, aquele sorriso vazio, e voltou a limpar o copo. Geraldo sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele tentou conversar com os outros clientes, mas ninguém respondia. Era como se eles estivessem presos, congelados ali. A inquietação crescia dentro dele. Não conseguia tirar os olhos da porta no fundo do bar. Havia algo lá, ele tinha certeza. Algo que o chamava, mas que ele sabia que não devia enfrentar. Foi então que uma mulher, sentada em uma mesa perto dele, finalmente se moveu. Ela ergueu a cabeça devagar, revelando um rosto pálido e olhos fundos, como se não dormisse há dias. "Não abra a porta", disse ela, com uma voz rouca. "Se entrar lá, você nunca mais vai sair." Antes que Geraldo pudesse responder, a luz do bar piscou violentamente, e quando voltou, a mulher não estava mais lá. Ele olhou ao redor, assustado, mas ninguém parecia ter notado. O barman continuava limpando o copo, os outros clientes ainda encaravam suas bebidas, imóveis. O rádio chiou, a música mudou para um som mais grave, quase como um lamento. Geraldo sentiu o suor escorrer pela testa, mesmo com o frio lá fora. Ele sabia que precisava sair dali, mas quando se levantou, ouviu um rangido. A porta no fundo do bar se abriu um pouco mais. Uma sombra longa e disforme se projetou pela abertura e o ar ao redor pareceu gelar. Geraldo sentiu seu corpo paralisar, como se algo o estivesse segurando no lugar. A sombra parecia se mover, crescendo, deslizando pela parede em sua direção. Ele lutou contra o medo, conseguindo dar um passo para trás, depois outro. Eu preciso ir", murmurou, mas ninguém respondeu. O barman não se moveu. Os clientes continuaram imóveis e a sombra continuava avançando. Geraldo correu para a porta de entrada, empurrando-a com força e saindo para o lado de fora. O ar frio da noite o envolveu, e ele tropeçou, caindo de joelhos na terra. Quando olhou para trás, o bar não estava mais lá. Apenas a estrada vazia e o som do vento cortando as árvores. Ele entrou no caminhão ainda tremendo e ligou o motor. Dessa vez, o veículo funcionou sem problemas. Enquanto dirigia para longe com as mãos apertando o volante, jurou nunca mais pegar aquele caminho à noite. E desde então,
Geraldo nunca mais falou do que viu naquela noite. Mas às vezes, quando está sozinho na estrada, ele acha que ouve a melodia triste do rádio vindo de algum lugar distante. Um som que parece chamá-lo de volta. E você, viajante? Se estiver dirigindo na divisa entre São Paulo e Minas Gerais e vir um bar iluminado no meio da estrada, pense bem antes de parar. Nem todos que entram conseguem sair. A Gruta dos Lamentos. No interior de Minas Gerais, onde as montanhas se erguem como gigantes silenciosos e os vales são cobertos por neblina ao amanhecer, havia uma pequena vila chamada São Tomé do Horizonte. Era o tipo de lugar onde o tempo parecia ter parado, com casinhas brancas de janelas azuis, uma igrejinha no centro e uma praça cercada de árvores centenárias. Mas apesar do charme bucólico, os moradores carregavam um medo antigo, transmitido de geração em geração, o medo da Gruta dos Lamentos. A gruta ficava a uns 3 quilômetros da vila, escondida no meio de uma mata fechada. Era uma caverna natural, com a entrada cercada por pedras cobertas de musgo e raízes que pareciam mãos tentando impedir que alguém entrasse. Os mais velhos diziam que a gruta era amaldiçoada, um lugar onde almas perdidas vagavam, presas em um tormento eterno. Quem entrava lá diziam, nunca saía o mesmo. Havia histórias de pessoas que desapareceram na gruta. Um caçador que foi atrás de um javali, uma moça que entrou para se esconder durante uma tempestade e até um grupo de jovens que resolveu desafiar a lenda. Nenhum deles voltou. E os poucos que saíram, porque sim, alguns conseguiram sair, voltaram loucos, murmurando palavras desconexas e chorando sem parar. Eles estão lá dentro, eles estão me chamando, repetiam, antes de perderem completamente o juízo. Mas, como toda lenda, sempre há quem duvide. E foi assim que começou o caos que eu vou te contar. João Pedro era um rapaz da vila, com 20 e poucos anos, conhecido por ser curioso e descrente das histórias que os mais velhos contavam. Gruta amaldiçoada? Isso é conversa para assustar criança, dizia ele, rindo, enquanto ajudava o pai na roça. João era corajoso, mas também teimoso, e adorava desafiar qualquer coisa que considerasse um caos de gente boba. Numa tarde de novembro, depois de ouvir mais uma vez os velhos da vila falarem da gruta, João Pedro decidiu que ia acabar de vez com essa história. Vou lá, entro na gruta e mostro para todo mundo que não tem nada lá além de pedra e morcego, disse, com um sorriso desafiador. Seus amigos tentaram dissuadi-lo, mas ele estava decidido. Pegou uma lanterna, um facão e partiu em direção à mata, ignorando os olhares preocupados dos moradores. O caminho até a gruta era difícil, com trilhas estreitas e árvores que pareciam se fechar sobre ele à medida que avançava. O som dos pássaros foi diminuindo e o ambiente ficou cada vez mais silencioso, como se a floresta estivesse segurando a respiração. Quando finalmente chegou à entrada da gruta, o sol já começava a baixar e a luz dourada do entardecer iluminava as pedras cobertas de musgo. A entrada era maior do que ele esperava. Um arco natural que parecia uma boca aberta, esperando para devorar quem ousasse entrar. João Pedro respirou fundo, acendeu a lanterna e entrou. O cheiro era o primeiro sinal de que algo estava errado. Não era apenas o cheiro de terra úmida e fungos, mas algo mais, podre, como carne velha. Ele ignorou o desconforto e continuou, os passos ecoando pelas paredes estreitas. A lanterna iluminava as paredes da gruta, revelando desenhos antigos riscados nas pedras, símbolos que ele não reconhecia. Pareciam espirais, figuras humanas deformadas e algo que lembrava olhos. Muitos olhos. Provavelmente coisa de índio. Murmurou, tentando soar despreocupado. Mas no fundo, ele sentia o peso do silêncio ao seu redor. Era um silêncio tão profundo que parecia engolir até o som da própria respiração. E então, ele ouviu. No início, pensou que era sua imaginação. Um som baixo, como um murmúrio distante. Ele parou, segurando a lanterna firme, e tentou ouvir melhor. O som parecia vir de mais fundo na gruta, um sussurro suave, como vozes misturadas. Ele riu nervosamente. Deve ser o vento, disse para si mesmo.
Mas a explicação não convenceu nem a ele mesmo. Conforme avançava, o som ficava mais claro. Não era vento. Eram vozes. Muitas vozes, falando ao mesmo tempo, em uma língua que ele não entendia. Algumas soavam como choros, outras como súplicas, e algumas pareciam rir. Mas não era um riso alegre, era um som seco, vazio, que fez os pelos de sua nuca se arrepiarem. João Pedro parou. A luz da lanterna começou a piscar, e ele xingou, batendo no aparelho. Quando a luz voltou, ele percebeu que não estava mais sozinho. No fundo da gruta, a luz revelou figuras. Elas estavam paradas, imóveis, olhando para ele. Não eram sólidas, mas sombras, como se fossem feitas de fumaça. Seus olhos brilhavam num tom fraco de vermelho, e suas formas tremulavam, como se estivessem presas entre o mundo real e algo além. Ele tentou se mover, mas não conseguiu. As vozes agora eram altas, ensurdecedoras, e ele sentiu como se algo estivesse pressionando seu peito, dificultando a respiração. As figuras começaram a se mover, lentamente, avançando em direção a ele. Não andavam, mas deslizavam pelo chão, como se não fossem limitadas pelas leis deste mundo. Volta, volta. Uma das vozes murmurou, agora clara, como se estivesse bem ao lado de seu ouvido. João Pedro conseguiu gritar, o som ecoando pelas paredes da gruta, e isso pareceu quebrar o transe. Ele se virou e correu, tropeçando nas pedras e batendo nas paredes enquanto as vozes continuavam a persegui-lo. Quando finalmente saiu da gruta, caiu de joelhos, respirando com dificuldade. O silêncio da floresta parecia ensurdecedor depois do barulho lá dentro. Ele olhou para trás, mas a entrada da gruta estava escura e vazia. As vozes tinham parado, mas ele sabia que algo ainda estava lá, observando. João Pedro voltou para a vila naquela mesma noite, pálido e tremendo. Nunca contou exatamente o que viu, apenas repetia para quem perguntava: não vá lá, nunca vá lá. Ele abandonou a vila pouco tempo depois, deixando para trás sua família e amigos, como se quisesse fugir da sombra da gruta. Até hoje, quem mora em São Tomé do Horizonte evita a Gruta dos Lamentos. O caminho até lá foi engolido pela mata, e a entrada está escondida por árvores e raízes. Mas, dizem os mais corajosos, que se você chegar perto o suficiente, pode ouvir o som de vozes vindo de dentro. Vozes que choram, que pedem e que riem. Riem de quem teve a tolice de se aproximar. A Noiva da Estrada. No interior de Minas Gerais, entre pequenas cidades cercadas por colinas e plantações de café, havia um trecho de estrada conhecido como Caminho do Véu da Noiva. O nome vinha de uma cachoeira que ficava próxima à estrada, com uma queda d'água fina e branca que lembrava o véu de uma noiva. Durante o dia, o lugar era bonito, quase poético, atraindo casais de namorados e famílias que faziam piqueniques à beira do rio. Mas, à noite, o cenário mudava. A estrada era tomada por uma escuridão pesada, e poucos se atreviam a passar por lá depois que o sol se punha. Isso porque, desde tempos antigos, corria a história de uma noiva que vagava por aquele trecho da estrada. Diziam que ela aparecia para viajantes solitários, sempre vestida com um vestido de casamento, com o véu cobrindo o rosto e um buquê de flores murchas nas mãos. Quem tivesse o azar de cruzar com ela, nunca mais voltava o mesmo, se voltasse. O caso mais conhecido sobre a Noiva da Estrada aconteceu com um homem chamado Vicente, um comerciante que vivia em uma cidadezinha próxima. Vicente era conhecido por ser trabalhador, mas também um pouco cético. Ele não acreditava em histórias de assombração e zombava de quem falava sobre fantasmas. "Noiva, só se for noiva do meu medo", ele dizia, rindo alto, enquanto bebia sua cachaça na venda da cidade. Numa certa noite, Vicente estava voltando de uma viagem de negócios. Ele havia passado o dia inteiro negociando a compra de café em uma fazenda distante, e como demorou mais do que esperava, acabou pegando a estrada já tarde da noite. Quando chegou ao trecho do Caminho do Véu da Noiva,
A lua estava encoberta por nuvens, e a única luz vinha dos faróis do velho caminhão que ele dirigia. A estrada estava deserta. O silêncio era absoluto, exceto pelo som do motor e dos pneus deslizando pela terra batida. Vicente acendeu um cigarro e continuou dirigindo, tentando espantar o cansaço. Mas, ao passar por uma curva, algo chamou sua atenção. À beira da estrada, iluminada pelos faróis, havia uma figura. Era uma mulher. Ela estava parada, imóvel, com um vestido branco que parecia brilhar na luz do caminhão. O véu cobria seu rosto, mas dava para ver que ela segurava um buquê de flores, cujas pétalas pareciam escurecidas, quase mortas. Vicente freou bruscamente, o coração disparado. Que diabos é isso? Murmurou para si mesmo, enquanto encarava a figura pelo para-brisa. A mulher não se mexeu. Apenas ficou ali, como se estivesse esperando por algo, ou alguém. Vicente tentou rir para si mesmo, tentando afastar o desconforto. Isso deve ser alguma brincadeira, disse, mas sua voz soou fraca. Ele abriu a janela e gritou: Moça, tá tudo bem? Precisa de ajuda? Ela não respondeu. Apenas virou a cabeça lentamente na direção dele. Mesmo com o véu cobrindo o rosto, Vicente sentiu como se ela o encarasse diretamente e um arrepio gelado percorreu sua espinha. Isso não tá certo, ele murmurou, fechando a janela e engatando a marcha. Decidiu que não queria saber mais nada. Pisou no acelerador e passou pela figura, sem olhar para trás. Mas enquanto avançava pela estrada, algo estranho aconteceu. O motor começou a engasgar, o caminhão perdeu força, e por mais que ele tentasse acelerar, o veículo simplesmente parou. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Vicente xingou, batendo no volante, e tentou dar partida novamente, mas o motor não respondia. E foi então que ele ouviu o som de passos. Passos leves, arrastados, como se alguém estivesse caminhando lentamente pela estrada de terra em sua direção. Ele olhou pelo retrovisor, mas a escuridão parecia ter engolido tudo atrás dele. Os passos, no entanto, estavam cada vez mais próximos. Vicente sentiu o coração disparar. Pegou uma lanterna que guardava no banco ao lado e abriu a porta do caminhão, decidido a enfrentar o que quer que fosse. "Quem tá aí? Aparece, desgraça!" E gritou, tentando soar corajoso. A luz da lanterna cortou a escuridão e ele a viu. A noiva estava ali, parada a poucos metros dele, com o véu cobrindo o rosto e o buquê nas mãos. Mas havia algo diferente agora. O véu estava manchado de sangue, que escorria lentamente pelas pontas e pingava no chão. Vicente congelou. As mãos dela estavam retorcidas, com dedos longos e unhas quebradas, segurando o buquê como se fosse uma arma. E debaixo do véu, ele viu algo que o fez perder o fôlego. Os olhos dela brilhavam num vermelho intenso, como brasas vivas. "Por favor," ela sussurrou, com uma voz fraca e angustiada. "Me leve até ele." Vicente deu um passo para trás, tremendo. Quem? Quem é ele? Ele não sabia por que estava respondendo, mas as palavras saíram antes que pudesse se conter. A noiva inclinou a cabeça de forma antinatural, como se não entendesse a pergunta. E então, com um movimento brusco, ela levantou o véu. O que Vicente viu o fez cair de joelhos. O rosto dela era uma mistura de carne apodrecida e ossos expostos, com os olhos brilhantes fixos nele e um sorriso largo e vazio que parecia rasgar a pele. Ele gritou, mas o som foi engolido pela noite. Na manhã seguinte, encontraram o caminhão de Vicente parado na estrada, com a porta do motorista aberta. Ele estava caído a poucos metros, vivo, mas em estado de choque. Nunca mais falou sobre o que aconteceu naquela noite. Passava os dias sentado na varanda de casa, balançando a cabeça e murmurando palavras desconexas. A única coisa que dizia claramente de vez em quando era: ela está procurando por ele. Desde então, a lenda da noiva da estrada só cresceu. Dizem que ela continua vagando pelo caminho do véu da noiva, esperando por alguém que a leve até o homem que a abandonou no altar. E, se você estiver dirigindo por lá à noite e vir uma mulher de branco à beira da estrada, é melhor não parar. Porque uma vez que você cruzar o caminho dela, ela nunca mais vai te deixar ir.
O uivo na serra. No alto das serras de Minas Gerais, entre vales profundos e vilarejos isolados, havia uma pequena comunidade chamada Pedra Escura. Era um lugar tranquilo, onde o som do vento nas árvores e o canto dos pássaros eram as únicas companhias do silêncio. Mas Pedra Escura tinha suas peculiaridades. Os moradores viviam sob um conjunto de regras não ditas, passadas de geração em geração. Nunca saia à noite sozinho era a principal delas. E, acima de tudo, havia uma proibição clara. Não entre na mata durante a lua cheia. Todo mundo ali sabia o motivo. Os mais velhos falavam de uma maldição antiga, algo que rondava as montanhas e que se manifestava apenas em noites de lua cheia. "É o bicho, meu filho", dizia Dona Sebastiana, a parteira da vila. "O lobisomem. Ele existe e ronda essas bandas faz tempo. Quem cruza o caminho dele ou não volta, ou volta diferente." Os moradores levavam essas histórias a sério, mas, como sempre, havia aqueles que duvidavam. Entre eles estava Felipe, um rapaz de 20 e poucos anos, que tinha retornado à vila depois de passar anos trabalhando na cidade grande. Ele ria das histórias dos mais velhos e dizia que tudo aquilo não passava de conversa fiada para assustar gente boba. Lobisomem? Ele ria enquanto tomava uma cachaça na venda da vila. "Isso é coisa de filme. Aqui só tem mato e bicho pequeno. Vocês precisam largar essas superstições." No entanto, Felipe começou a perceber que algo estava errado em Pedra Escura. As noites eram estranhamente silenciosas, e os poucos cachorros da vila ficavam inquietos, uivando para o nada quando a lua cheia aparecia. Os moradores evitavam sair de casa depois que o sol se punha, e as janelas eram trancadas com tábuas e pregos. Ele achava tudo aquilo exagerado, mas algo no ar parecia pesado, como se a própria vila estivesse segurando a respiração. Foi numa dessas noites de lua cheia que Felipe resolveu desafiar as lendas. Depois de beber algumas doses na venda, ele decidiu que ia provar que tudo aquilo era bobagem. "Vou até a mata e volto", anunciou rindo. "E se o lobisomem aparecer, eu dou uma surra nele e trago a cabeça do bicho para vocês." Os outros moradores tentaram impedi-lo, mas Felipe era teimoso. Pegou uma lanterna e uma faca e seguiu pela trilha que levava à mata. O vento soprava gelado, e a luz da lua cheia iluminava o caminho, projetando sombras compridas das árvores sobre o chão. No início ele riu de si mesmo. "Que besteira, todo mundo com medo do escuro", murmurou. Mas, conforme avançava, o silêncio começou a incomodá-lo. Não havia som de insetos, nem de pássaros. Apenas o som de seus próprios passos e do vento assobiando entre as folhas. A sensação de estar sendo observado começou a crescer. Ele olhou ao redor, iluminando as árvores com a lanterna, mas não viu nada. Ainda assim, sentia que algo estava ali. Foi então que ele ouviu o primeiro som, um estalo, como de um galho se partindo, vindo de algum lugar à sua direita. Felipe parou, o coração acelerando. "Quem tá aí?" gritou, tentando soar confiante. Não houve resposta. Ele deu um passo para trás e outro som veio. Um rosnado baixo, gutural, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. A lanterna começou a falhar, piscando e deixando-o na escuridão por breves segundos. Quando a luz voltou, ele viu algo que o fez congelar. No meio das árvores, 2 olhos brilhantes o encaravam. Eram de um amarelo intenso, como os olhos de um animal, mas havia algo de humano neles. A criatura deu um passo à frente, e a luz da lua revelou sua forma. Era enorme, com o corpo coberto de pelos escuros e grossos. As mãos, ou seriam patas, tinham garras longas e afiadas, e a boca, cheia de dentes pontiagudos, estava aberta num rosnado que parecia vir do fundo de um pesadelo. Felipe tentou correr, mas tropeçou em uma raiz e caiu no chão. O lobisomem avançou, e ele sentiu o peso do olhar da criatura sobre ele. Era como se o tempo tivesse parado. O rosnado ficou mais alto, ecoando nas árvores, e as garras se ergueram. Felipe fechou os olhos, esperando o golpe que nunca veio. Quando ele abriu os olhos novamente, a criatura havia desaparecido. Mas o silêncio era ainda mais opressivo, e ele sentiu que algo estava diferente.
Ele se levantou com dificuldade e correu de volta para a vila, sem olhar para trás. Quando chegou, estava ofegante e coberto de arranhões, mas vivo. Os moradores o cercaram, perguntando o que tinha acontecido. Felipe não respondeu. Apenas entrou em casa e se trancou. Passaram-se dias, e ele mal saía de lá. Algo em seu olhar havia mudado. Estava mais sombrio, mais vazio. Foi na noite seguinte à lua cheia que as coisas começaram a piorar. Os cachorros da vila enlouqueceram, uivando e latindo sem parar, enquanto Felipe continuava trancado em sua casa. No terceiro dia, sumiu sem deixar vestígios. Os moradores, que já desconfiavam, começaram a temer o pior. As noites de pedra escura ficaram ainda mais silenciosas depois disso. E sempre que a lua cheia surgia no céu, alguns juravam ouvir uivos distantes vindos das serras. Uivos que não pareciam de lobos ou cães, mas de algo maior, algo mais furioso. Dona Sebastiana, ao ser questionada, apenas balançava a cabeça e dizia: "O bicho não perdoa. Aquele que cruza o caminho dele vira parte da maldição." Desde então, sempre que alguém novo chega à vila, é avisado: não entre na mata durante a lua cheia, porque dizem, Felipe ainda está lá, preso entre o que era e o que se tornou. Um homem que se perdeu na escuridão e voltou como algo que não é mais humano,